Mensagem: a importância de um bom conselho. Como ser humano normal, em quem nós somos, de carne e osso, de sangue e cabelo, todos nós um dia necessitamos de um conselho. É verdade ou não é? Todos nós. E nós vamos aprender nessa hora por meio desse tema maravilhoso. Confesso dizer aos irmãos que levei um tempinho para poder gravar essa mensagem por causa da correria do dia a dia, mas estou aqui para a honra e glória de Deus. Vamos ler o texto inicial, onde nós iremos desenvolver esse tema, esse aprendizado. Está no Salmo 1, verso 1 e 2. Salmo 1, verso 1 e 2. Diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Verso 2. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Glória a Deus. Aqui já começa um bom conselho para nossas vidas. Aqui, salmista Davi falando ainda no velho pacto. Aí vem a pergunta que sempre eu gosto de fazer. Porque assim, o pessoal do sistema religioso, ele cobra, na maioria das vezes, daqueles que pregam a graça e diz assim: se vocês pregam todo o tempo nas cartas de Paulo, por que é que vocês lêem o Velho Testamento? Se vocês dizem que o Velho Testamento é lei, é sombra, e que não se pode ser aplicado como doutrina em nossas vidas, por que é que vocês leem? Também é fácil de responder. Porque, observe, existem textos no Antigo Pacto, aliás, a maioria dos textos, eles são histórias, correto? Correto. E a pergunta que se faz é: o que está escrito no Velho Testamento, que é história, você consegue tirar algo para o aprendizado na sua vida? Talvez não, com toda certeza não para ser aplicado como doutrina, mas para que você venha ter uma vida dentro daquilo que se é ensinado, daquilo que se é lido, daquilo que se é mostrado. Porque você bem observa, volta aí, querido, para o versículo 1. O tema da mensagem é a importância de um bom. Agora observe a leitura e me diga se aqui não é um conselho para a sua vida. Não é um conselho para o seu homem interior, para o seu espírito, que já é perfeito. Mas para a sua carne, como homem natural que você é ou não é um conselho para a sua vida? Se eu estiver errado, vocês vão botar aí no comentário: não, o senhor está errado. Completamente errado. Porque veja o que o texto diz, verso 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos... É um bom conselho ou não é? E ele continua: que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é conselho para nossas vidas. Aí o verso 2 ele completa dizendo: pelo contrário, o prazer deles está na lei do... E nessa lei medita dia e noite. Glória a Deus. Hoje nós vivemos na lei do Espírito. E cada leitura em que nós fazemos da Bíblia, seja ela no Antigo ou no Novo Pacto, temos um raciocínio diferente do que antes tínhamos, é verdade.
com a mente liberta, a mente salva, transformada pelo Evangelho, conseguimos separar as coisas e trazer para nós aquilo que é um bom conselho. E aí vamos viver gradualmente. Claro, não aplicando como doutrina, mas vivendo de maneira em que o texto ou os textos nos ensinam a viver. Glória a Deus. Provérbio capítulo 15, verso 22. Glória a Deus. Vai dizer assim: sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselhos há o quê? Sucesso. Você vê que a importância de se receber o conselho, de se aceitar um bom conselho, veja, nos traz sucesso, como está escrito o texto. E ele continua dizendo: saber dar uma resposta é uma alegria, como é boa a palavra certa na hora certa. Ou seja, como é bom um conselho na hora certa. Porque é verdade que há momentos que o conselho não é para se seguir, principalmente de pessoas mal intencionadas. Ela chega próximo a você, se aproxima de você, melhor dizendo, para poder tentar tirar você do seu foco, tentar ofuscar os seus sonhos, os seus planos. Mas quando o conselho ele chega na hora certa, de uma pessoa certa, com boas intenções, é vida de sucesso. Porque às vezes nos encontramos em momentos que não sabemos em que direção tomar. Às vezes nos encontramos como ser humano normal, indeciso naquilo em que nós vamos realizar. E é nessa hora que chega alguém bem intencionada e aí nos dá um bom conselho, aonde ele chega na hora certa e nos traz o sucesso. Glória a Deus. Em toda a palavra de Deus é possível ver como são importantes os bons conselhos. Você vai passear na Bíblia, você vai folhear a Bíblia, como dizem, e você vai encontrando bons conselhos para a sua vida, da parte de Deus. Aqueles que leem e meditam na palavra do Senhor, sempre vai haver um conselho importante para a sua vida, aonde você deve seguir, aonde você deve se afirmar. Porque assim, nós em que vivemos na plenitude da graça, nós que temos o chamado cristão, seguidor de Cristo, temos que estar todo o tempo meditando na sua palavra, lendo toda a palavra. Então, vai chegar momento que na leitura diária em que nós fazemos, vamos ali encontrar um conselho para nossas vidas. E em todos os momentos onde precisamos tomar decisões, aí é que encontramos o verdadeiro conselho que vem da parte do Senhor. E nesse momento que é preciso ter humildade e buscar ajuda. Em que momento? No momento em que nós estamos perdidos, sem direção, indecisos. É nesse momento, é nesta hora, é que eu e você precisamos sermos humildes. Porque, assim, a arrogância e a prepotência, a soberba, às vezes fazem você, ou nos fazem ser, ou não ter humildade, o bastante para ouvir um conselho e atentar para aquele conselho. Glória a Deus. E para termos sabedoria, muitas vezes, é preciso ouvir e aceitar opiniões diferentes das nossas. Eu sempre costumava dizer isso. Até há pouco tempo, eu conversando com o varão de guerra ali, entendeu? E a gente conversando, eu disse: existem líderes
que ele não tem humildade bastante para ouvir opiniões. Porque ele já tem definido aquilo que ele vai fazer. E ai de quem se levante, ou melhor, se coloque diante dele e dê uma opinião diferente. E às vezes ele reconhece que aquela opinião realmente vai ajudar, vai mudar a situação. Mas a falta de humildade e a soberba e a arrogância do cabra faz com que ele não ouça e não atente para esse conselho. E para termos essa sabedoria, muitas vezes é preciso ouvirmos e aceitarmos opiniões diferentes da nossa. Porque eu acredito que em graça não tem isso. Eu acredito. Pessoas prepotentes e arrogantes ao ponto de não ouvir conselhos. Porque a graça, ela é educadora. Não é verdade? Ela nos educa. E por meio da educação em que nós adquirimos através da graça de Deus, do Evangelho da graça de Deus, às vezes realmente paramos para ouvir aqueles que têm mais experiência do que a gente. E nos traz um conselho que nos leva a ter uma vida de sucesso, de desenvolvimento. Por exemplo, eu quando vim para a graça, eu recebi muitos conselhos de como deveria fazer, o que deveria fazer, a que hora deveria fazer. E eu fui aprendendo aos poucos e acredito que tenho melhorado. Acredito que tenho melhorado muito desde o início em que eu comecei. Mas por meio de quê? Dos conselhos em que eu ouvi e atentei para alguns deles. Não estamos aqui dizendo que todos os conselhos que vão lhe dar você tem que aceitar, não. Mas nós precisamos analisar. É como diz, para termos a sabedoria, muitas vezes é preciso aceitar opiniões. Ou pelo menos pensar naquilo em que me foi dito. Analisar os fatos para ver se ele vai se encaixar ao padrão daquilo em que eu quero realizar ou ser. Glória a Deus. Em Provérbios capítulo 15, verso 23, lemos o 22, mas vamos ler o 23, que é um outro nível de raciocínio. Leia comigo. Sem conselhos, os planos fracassam. 23. Mas com muitos conselhos, há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria, como é boa a palavra certa na hora certa. Glória a Deus. Então, como é bom o conselho na hora certa? Por quê? O conselho na hora certa, ele vai, como é que se diz? Vencer as dificuldades. Na hora em que nós estivermos passando pela dificuldade. O bom conselho, ele faz você vencer aquela dificuldade. Quando você se desabafa, quando você conversa com alguém, e aí vem uma pessoa sábia, de boas intenções, como a gente aqui disse, e lhe aconselha de uma maneira em que você consegue sair daquela situação em que você está vivendo. A palavra certa, no momento certo, ele faz com que as tribulações sejam atravessadas. Porque todos nós passamos por tribulações, por lutas e dificuldades em nossas vidas. Mas quando esta palavra ela chega na hora certa, nos ajuda a transpassar essas tribulações em que nós estamos vivendo. Glória a Deus. E aí passamos a ter, sabe o quê? Uma nova visão. Glória a Deus. E é com essa nova visão que vem o desenvolvimento de vida, a prosperidade, vem a mudança em toda a sua vida. Porque houve uma palavra certa na hora certa para nossas vidas. Glória a Deus. Provérbio 24, 6. Eu vou ficar no provérbio. Glória a Deus. Vou ficar aqui no provérbio. Provérbio 24, 6. Leia comigo.
Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem, e quando há muitos conselhos, é mais fácil vencer. Mas é verdade ou não é? É verdade. Afinal, antes de entrar em uma batalha, é preciso planejar bem, e quando há muitos conselhos, é mais fácil vencer. Então, é o que eu terminei de dizer. Passamos por tribulações e por lutas e por dificuldades. Todos passam. Como um ser humano normal que nós somos, passamos por tudo isso. Mas quando se há esses conselhos, ou melhor, muitos conselhos, aí há a vitória para nossas vidas. Então, com muitos conselhos, se obtém o quê? A vitória daquilo em que nós estamos passando. Glória a Deus. E que com certeza jamais vai deixar de ter em nossas vidas. As lutas e as tribulações. Não vai deixar de ter. Mas, como diz o Evangelho da Graça de Deus, nós somos mais do que vencedores. Mas somos mais do que vencedores no espírito ou na carne? Alô, a sabatina. Glória a Deus. Então somos mais do que vencedores no espírito. Mas podemos superar as tribulações da carne? Podemos. E isso provém de quê? De uma boa leitura da palavra e de um bom relacionamento com os nossos próximos. Com pessoas bem intencionadas, aonde nos traz conselhos e nós somos vencedores. Glória a Deus. A humildade para ouvir e aceitar opiniões contrárias à nossa é o caminho para ser sábio e vitorioso. A humildade. Você sabe que sem humildade nós não crescemos, nós não desenvolvemos. Como disse aqui algumas vezes, aqui não, o nosso irmão Elcio, algumas vezes falou para mim que ele, ao começar a pregar a graça de Deus, ouvia muitos irmãos. Então ele teve essa humildade de ouvir. Para quê? Para aprender, para se desenvolver. O mesmo acontece comigo e contigo. É preciso humildade para crescer, seja em que área for. É bem verdade que tem que haver uma preparação da minha parte, da sua parte. É bem verdade. Mas é preciso ter humildade, porque vai chegar momentos da sua vida em que você vai ser confrontado. Talvez até humilhado e até rejeitado. Mas é preciso que essa humildade permaneça para que você alcance o seu objetivo. Glória a Deus. Aqueles que crescem sem a humildade, provavelmente têm as costas quentes. Alô? Conhece aí o pastorzão? Pastor bota logo lá como presbítero. Mas irmão, o homem não foi nem porteiro, nem tirador de oferta. E já é presbítero. Eu estou aqui há mais de 20 anos. Já fui até limpei banheiro e o senhor não me consagra. Mas, meu amado, as costas do homem é quente. Lá no sistema tem isso, não tem, irmão? Não tem isso? Tem. Tem ou não tem? Tem. E talvez até você já passou por isso. Você estava prestes a ser aquela dirigente de círculo de oração. Aleluia. Aí a outra irmã de olho passou a perna em você porque tem amizade com o pastor. Você não deu café ao pastor? Café, não deu café, não deu lanche, não levou o pastor para comer em casa, na sua casa. Você não fez a média. Aí, minha amiga, você vai ficar para trás. Só que em graça, não existe puxa-saco. Em graça não existe puxa-saco. Aqui você tem que viver na humildade todo o tempo, para crescer, se desenvolver e passar aquilo que você aprende todo o tempo em graça.
Aqui não adianta comprar a gravata para o pastor. Se eu comprar, ele vai ficar e não vai me dar nada. Não adianta dar dinheiro, pastor. Não adianta, em graça, não adianta. Eu já percebi que não adianta. Lá no sistema eu já pensei com umas gravatas. Aleluia! E não fui para lugar nenhum. E piorou em graça. Em graça é que eu não vou crescer mesmo. Em graça se cresce é no conhecimento. Glória a Deus. É o conhecimento que nos faz crescer em graça. E não puxa-saco de pastor. Glória a Deus. Então a humildade para ouvir e aceitar opiniões contrárias é a nossa, ou melhor, é o caminho certo para a vitória. Provérbios 19, 20 e 21. Eu estou correndo por causa do horário, tá bom, amado? O pastor está aqui, não dá para fazer o negócio. Vamos lá. Provérbios 19, 20 e 21. Glória a Deus. Provérbio 19, 20 e 21. Diz assim: ouça os conselhos e estejam prontos para aprender. Primeiro, ouvir e depois estar pronto. Vamos lá. Assim um dia você será... entendi. Então primeiro você tem que o quê? Ouvir e depois estar pronto para aprender. E assim um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus. Glória a Deus. Okay? Ainda bem que eu ouvi um glória. Eu pensei que eu ia sair daqui e não ia ouvir um glória. Aleluia. Pensei que eu ia sair daqui e não ouvir um glória. Tem gente dormindo, irmão. Glória a Deus. Mas é natural. Acorda às 5 horas da manhã, né? E aí não consegue ficar assim atenta, né? Às vezes o culto está frio, irmão. O culto está frio. Mas isso aqui é culto frio, irmão. A importância de um bom conselho para nossas vidas. Ouça os conselhos e estejam prontos para aprender. Assim um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Glória a Deus. Quando não há humildade, mas orgulho e soberba, você achar sábio o suficiente, há consequência em nossas vidas. Glória a Deus. Quando não há humildade, mas orgulho e soberba, ou se achar sábio o suficiente, porque assim, em graça não tem isso, não é verdade? Não tem soberba, não tem arrogância, não tem falta de humildade. Tem ou não tem? Não é para ter, não é verdade? Mas quando se trata do ser humano, aí espere tudo. Quando se trata da carne, do ser humano, espere dele tudo. É como diz o ditado, fique com a pulga atrás da orelha, que vem coisa. Então, quando não há humildade, mas orgulho e soberba, e que se acha sábio o suficiente, há consequências em nossas vidas. Jeremias capítulo 7, versículo 23 ao 26. Observe o que nós dissemos aqui, que quando não há humildade, mas orgulho e soberba, e se acha sábio o suficiente, se acha o sabe-tudo do negócio, dono da verdade, veja o que acontece em nossas vidas. Aqui é velho pacto, viu? É história. É antigo pacto. Vamos ler. Jeremias 7, 23. Mas o que ordenei foi que me obedecessem, de modo que eu seria o Deus deles, e eles seriam o meu povo. Disse que vivessem sempre como eu tinha mandado, para que tudo corresse bem para eles. Próximo. Verso 24.
Mas eles não me deram atenção, nem obedeceram. Pelo contrário, fizeram tudo o que o seu coração teimoso e mau queria. Assim, em vez de melhorarem eles, vocês, próximo, 25. Desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito, até hoje, tenho sempre mandado todos os meus servos, os profetas, a vocês. 26. Mas vocês não lhe deram, nem obedeceram. Pelo contrário, continuaram teimosos e fizeram ainda pior do que os seus 26, até aqui. Então você observa, o povo de Israel sofreu consequências em suas vidas pela desobediência em que eles viviam. Todo o tempo lhe eram enviados profetas a fim de lhes aconselhar, a fim de lhes trazer uma palavra de sabedoria para que eles vivessem uma vida melhor. Mas o que é que o texto vai dizer? Que todo o tempo eles desobedeciam. Todo o tempo eles não deram atenção. Não eram humildes, mas havia nesse povo o quê? Arrogância e soberba. E isso me ensina alguma coisa? Me ensina alguma coisa hoje? Ensina, irmão. Como que você, um ser humano normal que você é, vai viver sem estar embaixo de humildade? Arrogante todo o tempo, prepotente todo o tempo, soberbo todo o tempo. Qual é a consequência em que você vai sofrer? Porque Paulo diz aos Gálatas que tudo que eles, ou melhor, que de Deus não se zombaria, que tudo que plantasse iriam colher. Então, tudo o que nós plantamos na carne, nós colhemos. E uma delas é a arrogância, é a soberba, é a prepotência, que nos levam a não ser humilde o suficiente para ouvirmos conselho. Glória a Deus. Eu me acho sábio demais, porque hoje eu estou em graça, vivo na lei do Espírito, na plenitude da graça, não preciso de conselho de ninguém. O único que me dá conselho é o Espírito Santo, e mais ninguém. E você vai se tornando uma pessoa desobediente, uma pessoa insuportável de lidar com as pessoas. E termina o quê? Tendo fracasso em vez do sucesso. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 13, do verso 1 ao 14. Glória a Deus. Veja o que acontece em nossas vidas quando nós não seguimos os bons conselhos. Aquele que vem direcionado principalmente na palavra de Deus. Porque no sistema religioso, nós dizíamos assim, a gente ouvia assim, olha, Deus manda lhe dizer isso e isso e isso e isso. Alguns choravam, outros diziam amém, e outros diziam eu recebo, mas não tinha nem certeza se era Deus mesmo que estava falando. Hoje em graça, quando alguém diz, olha, Deus manda lhe dizer, ele diz, sai daí, Satanás. Diabo de rabo e de chifre. Porque quando Deus quer falar, Ele fala comigo diretamente, precisa. E aí vem aquela coisa. Ou hoje em graça você não acredita mais em que Deus usa alguém para falar algo contigo? Alô? Usa ou não usa? Os irmãos aqui pela gravação, Deus continua usando pessoas para falar a você ou não? Ou deixou de usar? Glória a Deus. Então veja o que acontece quando a gente, na maioria das vezes, não damos ouvido aos conselhos que vêm da parte de Deus e às vezes da parte daqueles que querem o nosso bem. Porque tem pessoas que querem o nosso bem.
Então, quando ele vem para te aconselhar, ele vem com boas intenções, das melhores intenções, porque ele quer você livre daquela situação em que você está passando. E a única coisa em que ele pode fazer é sentar contigo e te aconselhar. Mas depende de você e de mim sermos humildes e analisar os fatos para saber se verdadeiramente aquele conselho se encaixa dentro daquilo que eu estou vivendo. Então leia comigo, 2 Samuel, capítulo 13, do verso 1 ao 14. É longo, mas tenha paciência. Leia comigo, veja lá. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Amon, apaixonou-se por ela. Raciocínio, preste bastante atenção aqui. Você vai ver o que acontece quando eu e você não temos humildade o bastante, quando percebemos que o conselho é bom para nossas vidas e deixamos passar de lado. Próximo. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Amon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem, por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum próximo. Mas Amon tinha um amigo muito... Aqui já começa o negócio aqui, tá vendo? Já começa. É por isso que a gente diz assim, analise os fatos. Veja se o conselho está de acordo. E você recebe. E você segue aquele conselho. Vamos lá. Mas Amon tinha um amigo muito esperto, chamado Jonadab. Acertei? Glória a Deus. Aleluia. Acertei a palavra. Tá vendo? Glória a Deus. A professora está aí, tá, né? Glória a Deus. Filho de Simeia, irmão de Davi. Próximo, 4. Jonadab disse a Amon: você é filho do rei, e no entanto cada dia está mais triste. Diga-me, por quê? É que estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, o meu irmão, por parte de... Respondeu. Próximo, 5. Não corra não, filho. Corra não, calma. Vamos lá. 5. Então Jonadab disse: finja que está... Começou aqui, Tá vendo aqui? Tá vendo, irmão? Esse aí teve boa intenção de dar bons conselhos? Tá vendo o cara triste, amargurado, que estava doido para papar a menina. Só que ele não tinha como fazer isso. Aí vem um filho do cão, do diabo de chifre, e aí dá um conselho desse, olha lá, tá vendo? Não vigiou na terra aí, tá vendo? É história, né? Mas se encaixa a você? Você já passou por alguma situação dessa? De você estar passando um aperto daqueles e ver um filho do cão, em vez de lhe dar um conselho para você sair daquilo, e faz você se atolar cada vez mais no conselho? Se encaixa ou não se encaixa? Cada vida, né? É como diz lá a nossa afinada Wanda: cada pranto que chora o seu... Ou melhor, cada canto chora o seu pranto. Cada um é que sabe da sua situação. Mas vamos lá. Então Jonadab disse: finja que está doente e vá se deitar. Quando o seu pai vier, diga a ele: por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer. Que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-la, e que ela mesma me sirva a comida. 6, vamos correr. E Amon se deitou e fingiu que estava aí, O cara seguiu o conselho. Tá vendo aí? É mente fraca, irmão.
É, mas a mente fraca, irmão, aqui, ó. O cabra assim, o cara era filho do rei. Desviado. Então Amon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo e Amon disse: por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma os sirva para mim. 7:8. Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de Amon e prepare alguma comida para ele. Ela foi e o encontrou de cama, fingindo. Leu o texto lá no início? Ele estava fingindo. Vamos lá. Aí pegou um pouco de massa, preparou e fez alguns bolos ali onde ele podia. Então assou os bolos e os tirou da forma para Amon comer, mas ele não quis e disse: mande todo mundo sair. Mande todo mundo sair. Todos saíram e Amon disse a Tamar: traga os bolos aqui para a minha cama e sirva-os para mim. Então ela levou os bolos para ele. Próximo. Quando os ofereceu a Amon, ele o agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Porém, no princípio do texto, você observa que houve o mau conselho do amigo de Amon, que disse que ele deveria o quê? Se fingir de doente para ter a menina para ele. Aí diz aqui, quando os ofereceu Amon, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu, aí vem o conselho: não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Próximo. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei. Segundo conselho que a menina dá para Amon. Segundo conselho: fale com o rei e eu estou certa de que ele me dará a você. Próximo. Pegou aqui a visão? Não entendeu? Mas Amon não quis ouvir o que Tamar dizia. Amon, ele deu ouvido ao primeiro conselho, o conselho mau. Ele deu ouvido a uma pessoa mal intencionada, uma pessoa que não tinha perspectiva de vida melhor para ele, uma pessoa que levou a Amon a ter uma vida de desgraça, e sabe de quê? De morte. Porque quando você vai ler os demais textos, os demais versículos, você vai ver, vai se deparar, o irmão dele arquitetando a morte dele, porque ele pegou a irmã à força. Mas por que isso aconteceu? Porque ele não seguiu os conselhos em que a própria irmã o deu, mesmo depois de ele efetuar o fato. Ele preferiu ficar na arrogância, na prepotência, na soberba. Não teve humildade da parte dele, a ponto de ouvir o bom conselho para a sua vida. E qual foi a consequência? A morte. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então o senhor está querendo dizer que se eu não obedecer, se eu não viver uma vida de humildade, se eu não me voltar para os bons conselhos da parte de Deus, eu vou morrer? Sim.
Mas você não vai morrer a ponto de perder a sua salvação. Você vai ser disciplinado, meu irmão. Você vai ser corrigido pelo Deus que você serve. As consequências virão sobre sua vida. Você não vai, aliás, nenhum de nós iremos poder fugir disso. É a lei da semeadura. O que se planta, se colhe. Consequência. Quando se ouve o mal e não se atenta para o bom conselho. Glória a Deus. Mas não acabou não, viu? Tem mais consequências. Josué, capítulo 7, verso 2 ao 5. Leia comigo. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Fala isso aí. Ele mandou que fosse ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Próximo. Então voltaram e deram a Josué o seguinte conselho. O filho do diabo, irmão. Cuidado, irmão, com os capetas de chifre que tem por aí, para não deixar você encapetada. Veja bem, Então voltaram e deram a Josué o seguinte relato. Não é preciso, presta atenção, não é preciso que todo mundo vá, mande só 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existe pouca. Próximo. Assim foram, mais ou menos 3 mil homens. Porém, os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem. Por quê? Porque Josué, ele não tomou o conselho da parte de Deus. Ele não consultou o Deus em que ele se via. Se ele deveria subir para aquela guerra. Se ele deveria pelejar com a cidade de Ai, com os moradores de Ai. Mas o que foi que Josué ele fez? O texto diz que ele ouviu o conselho de seus subordinados. Mandou vigiar, eles vigiaram, olharam, trouxeram o relato, olhou de longe, porque assim, na nossa visão humana, tudo está certo, está perfeito. Você leu o Salmo comigo? Diz que o homem ele faz planos, mas de quem é que vem a resposta? Então, meu irmão, converse com o Deus em que você serve, o Deus que está em você. Ele lhe dará a resposta correta daquilo que você deve fazer. Não bote os bois à frente da carroça, não é assim o ditado? Porque senão você vai... Não, é o contrário? É a professora... Me ajuda aí, irmão. É a carroça na frente... Aê, acertei, glória a Deus, aleluia. Botar a carroça na frente dos bois é perigoso, porque é você fazer aquilo que você acha, o seu achismo vai lhe derrubar. Então Josué, devido aos conselhos dos seus subordinados, ele achou e imaginou que iria vencer a batalha. Mas diz o texto, que eu não botei tudo, que eles recuaram diante da cidade de Ai. E você sabe o que foi que aconteceu? Houve desânimo e houve derrota por seguir maus conselhos. Desânimo e derrota. E é isso que acontece na nossa vida cotidiana, como ser humano normal que nós somos. Quando eu e você ouvimos maus conselhos e não atentamos para os bons conselhos, aí vem o desânimo e com o desânimo vem a derrota. Você desiste de realizar o que você tanto queria realizar. Glória a Deus. Jeremias 14. Vou falar assim no Velho Testamento até meia-noite. Jeremias 14, verso 1 ao 4. Glória a Deus.
Jeremias, glória a Deus, Jeremias, ou melhor, Juízes. Desculpa aí, irmão, é a emoção. É a emoção, irmão. E aí eu estou com pressa, irmão, o horário já foi. O pastor está lá olhando, eu estou nervoso já. É Juízes, perdão, Juízes, capítulo 14, verso 1 ao 4. Engraçado. Glória a Deus. Olha lá. Sansão desceu até a cidade de Tima, né? Tima. E ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: eu vi em Tima uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Próximo. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: olha o conselho. Olha o conselho aqui, olha o bom conselho. Se aplica a sua vida ou não. Às vezes você quer aquele varão, né? Aquele varão que você disse que Deus lhe deu. Deus me mostrou no sonho que é esse homem que eu vou me casar. Ou que é essa mulher que eu vou me casar. E a profeta se levanta: eis assim que diz o Senhor, que você vai casar com João, e que Maria vai casar com Bertano. Aí ambos se casam. Quando é 3 meses depois, vai para o gabinete do pastor. Pastor, não dá para viver não. Dá não, pastor. Mas a irmã profetizou, foi do diabo, foi do capeta. Aquela dali não é de Deus nunca, pastor. A mulher não cozinha, não lava roupa, nem banho quer tomar direito. E como é que é de Deus o negócio desse? Aí leia. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: por que é que você foi procurar mulher no meio dos... aquela gente que não pratica a circuncisão. Não vou aqui explicar o que é circuncisão, senão a gente vai passar do horário e o rapaz já está ali me olhando. Entendeu? Vamos lá. Próximo. Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Eu vou pegar um gancho aqui. É assim. Quando eu aceitei a Jesus na Assembleia de Deus, foi me dito lá que mulher não sentava do lado de mulher, nem homem sentava no lado do homem. E que o varão de lá não podia casar com varão de outra denominação. E assim, vice-versa. Mas na maioria das vezes, nós procuramos aquilo que não é para nossas vidas. E essa procura exacerbada por aquilo que não é para nossas vidas, nos traz consequências. E amargosas, viu? Lembra? Que se você casa com um homem ou com uma mulher, porque o profeta lhe disse que é, e você se deixa levar por aquilo, lá na frente você tem as suas consequências. Veja aqui, a mãe disse: será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes, ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai: é aquela moça que eu quero, e é dela que eu... Arrogância, prepotência, a soberba, a falta de humildade para ouvir e atentar para opiniões contrárias a nós. Por ser sábio demais, por ser homem de Deus ou mulher de Deus, nós achamos que temos todas as respostas para os nossos problemas. E aí não atentamos, ficamos cegos. Próximo. O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo.
Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominava o povo de Israel. Então toda essa história era um propósito, mas houve ou não houve uma arrogância e uma soberba da parte de Sansão? Houve. Houve ou não houve? Houve. Aconteceu o que aconteceu? De ter seguido as suas próprias opiniões, seus próprios caminhos. Como era já plano de Deus. Tudo isso aqui ocorreu no final, você já sabe. Que Sansão, ele morreu, matou os filisteus e tudo se acabou. Mas o que é que eu tiro para mim? Não como doutrina, mas como para se aplicar à minha vida cotidiana. Que eu devo estar em humildade e atento aos bons conselhos para que eu não venha errar o alvo. Glória a Deus. Isaías 40, verso 13 e 14, e nós vamos estar encerrando. Glória a Deus. Quem pode conhecer a mente e quem é capaz de lhes dar conselho? Verso 14. Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhes ensinou a julgar com justiça ou quis fazê-lo aprender mais coisas ou procurou lhes mostrar como ser sábio? Você sabe o que é que eu aprendo aqui com esse versículo? Que somente existe um que não precisa de conselho, que é o Deus que nós servimos. Os demais seres humanos, todos, absolutamente todos, precisamos de sermos aconselhados. Até os mais sábios, dentro da própria palavra de Deus, há momento da vida dele em que ele precisa ser aconselhado, para adquirir sabedoria e para ter sucesso na sua vida. Então fique atento aos bons conselhos. E seja humilde o bastante para analisar e abraçar quando ele vier sobre sua vida. Amém? Que você possa levar contigo esta palavra. Que você possa aprender nessa noite a estar atento aos bons conselhos. Amém?